Lima. Tchê. Bom, vamos para o último assunto, então, que é Robinho Júnior. Acho que é um assunto que também está quicando, pingando aí. A gente não sabe em que petar. No último jogo contra o Novo Horizonte, ele foi cortado da lista. Ninguém sabe o porquê. Ele perdeu espaço do nada. Em que pé tá essa situação do Robinho Júnior no Santos? É meio difícil falar em 6 minutos, né? Porque para um minutinho de tchau, mas eu vou tentar resumir. O Robinho Júnior ele termina 25 superando as expectativas do próprio clube. O Santos entendia que o Robinho Júnior não estava pronto, mas existia uma pressão popular pela utilização do Robinho Júnior, muito por conta da memória do seu pai, que está preso pelo crime de estupro. O Kleber Xavier deu entrevista dizendo que o Robinho Júnior não estava pronto, uma entrevista aqui para o UOL, inclusive. Só que o Santos teve amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em que a ordem foi utilizar jogadores da base, rodar o elenco e fazer testes, e mesmo assim o Robinho Júnior não iria para esse jogo. O Rian teve um problema físico e o Robinho Júnior foi. E essa gestão gosta de criar factoides, assuntos, notícias, né? Mexer com o imaginário do torcedor. E aí o Santos, que estava num momento ruim, enquanto todo mundo estava jogando Copa do Mundo de Clubes, o Santos estava fazendo amistoso com a Desportiva Ferroviária, o Santos relaciona o Robinho Júnior, o presidente Marcelo Teixeira vê e fala, é nossa oportunidade de capitalizar em cima disso. O Robinho Júnior pede para ser o camisa 7, que estava vaga, e o Santos cede. A princípio, a comissão técnica não daria, e o Marcelo Teixeira falou, dá a 7 para ele. Que era 7, do pai. que é o número do Robinho. 7 é o número da sorte do Marcelo Teixeira. Sempre foi um cara muito supersticioso. E o Marcelo Teixeira posta nas suas redes sociais. Robinho Júnior, novo camisa 7 do Santos. Um jogador que era reserva no Sub-17, reserva do 20 e que foi reserva na Copinha. De muito talento, tá? Mas que teve uma transição completamente errada. Mesmo com esse contexto, o Robinho Júnior entrega. Com o Kleber, entra contra o Flamengo, contra o Inter, ele melhora o cenário da Vila e a Vila passa a pedir o Robinho Júnior e viver a expectativa de ter o Robinho Júnior ao lado do Neymar. Ele oscila em 25, natural, pelos 17 anos, mas termina o Campeonato Brasileiro como uma 12ª opção. Todo jogo ele entrava, inclusive ele dá assistência para o Roleza num jogo fundamental contra o Palmeiras, entra nas rodadas finais. Robinho Júnior ele passa a ser, primeiro com o Kleber, depois com o Vojvoda, um jogador utilizado. E aí a percepção que se tinha de que o Robinho Júnior não estava pronto passa a ser uma percepção de que, talvez deu certo, né? A gente errou, mas acertou. E aí o Robinho Júnior ele tinha assinado um contrato de renovação, só que quando você tem menos de 18 anos, você não pode fazer um contrato longo para renovar. Você assina aditamento, você assina o mínimo possível, né, em lei. E o Robinho Júnior assinou um contrato até abril de 2027, que prevê renovação até 2030, caso as partes queiram. O Robinho Júnior terminou 25 muito feliz por estar jogando, com a expectativa muito boa para 26. O Santos, se pudesse chamar o Robinho Júnior assim que ele fez 17 anos ali antes do Natal, 18 anos antes do Natal, certamente o Robinho Júnior renovaria. Só que o Santos não procurou. E procurou o Robinho Júnior para renovar neste Campeonato Paulista, quando o Robinho Júnior perdeu espaço. Chegaram novos jogadores, o Vojvoda cedeu menos, talvez, a pressão popular, e o Robinho Júnior deixou de ser opção. A ponto de, contra o Noroeste, entrar o Natson, de 16 anos à frente dele, e o Natson nunca mais entrou. O Santos passa a dar recados pro Robinho Júnior. Porque assim, quando o Santos procura o Robinho para renovar, o Robinho Júnior fala, não vou renovar. Não o Robinho Júnior, né? Quem trabalha com ele, porque ele é um garoto. Quem trabalha com o Robinho, a mãe dele, o empresário, fala, não vou renovar. Eu não tô jogando. O Santos fala, não vai renovar? Então beleza, aí que você não vai jogar mesmo. Então o Santos passa a colocar o Natson à frente, leva ele para Novo Horizonte e corta ele do banco. Não tô falando que ele tá certo ou errado em questão se ele merece chance. Tô falando que o contexto não foi legal. O Santos acaba forçando a renovação. Por outro lado, o Robinho fala, eu não vou renovar enquanto eu não jogar. Então, isso criou um dilema. E o Santos não sabe o que fazer com a situação. Porque não dá para você escalar o Robinho Júnior só para convencê-lo nesse momento, porque ele não tem outras opções. E o Robinho Júnior, ele fala, o que eu faço? Eu vou renovar sendo que eu não vou jogar? Se tem pro clube do exterior que tá de olho na minha situação, se daqui a 8 meses eu posso assinar um pré-contrato e pegar todo o dinheiro que pagaria pro Santos para mim, por que eu vou fazer isso? E aí tem outros bastidores. O Robinho, pai, ele foi campeão brasileiro com 18 anos. Nas reuniões semanais que se fazem, porque o Robinho cuida da carreira do pai da prisão, então toda visita domiciliar nos finais de semana, o Robinho sabe do que está acontecendo com o filho, e o Robinho fala, não, filho, você não vai aceitar isso, você vai jogar. Eu joguei, você vai ter que jogar. Então, assim, é um contexto muito complicado. Mas ontem teve uma reunião que pela primeira vez as partes falaram a mesma língua, não brigaram, tá? Uma reunião entre quem trabalha com o Robinho Júnior e o Alexandre Matos. O Santos argumenta que é uma decisão técnica, que não tirou o Robinho Júnior por conta do contrato, o que eu sei que não é verdade,
Mas eles argumentaram, defenderam a situação, disseram que se o Robinho Júnior merecer nos treinos, em breve ele vai jogar, e estão preparando uma proposta para o Robinho Júnior com valorização salarial, tá? Mas tudo é muito difícil, porque agora, essa conversa de ontem vai ser passada para o Robinho pai no final de semana, durante a visita na cadeia. Que é uma vez por semana, no sábado ou no domingo. Aí o Robinho pode falar, gostei. Ou pode falar, não, nada a ver, a gente não vai jogar. Aí vai ter uma próxima reunião e fala, conversei com o Robinho e não vai dar certo. Então, um trâmite muito complicado e o Santos viu o trem passar e não renovou. O Robinho Júnior não merece ser titular, não está pronto? É uma discussão ok. Mas o Santos, como instituição, precisa se defender. O Santos pode perder o Robinho de graça, que vale milhões e que criou-se um hype em cima dele, por não ter aproveitado o momento certo para renovar. O Santos se baseou numa cláusula de possível renovação e não entendeu que se ele não estivesse jogando, o moleque não queria renovar. Aí você vai procurar para renovar depois de 3, 4 jogos que o moleque não entra, aí a resposta foi negativa. Então o Santos está resetando a história e tentando resolver. Assim como o Miguelito, que tem contrato até abril de 2027, e o Santos vai procurar para renovar depois da reintegração. Podia ter renovado quando estava com a América. Agora que você está colocando, você quer renovar quando ele está em alta. Então, é o que a gente fala, o Santos está sem comando, o Santos está sem processo, o Santos não sabe o que faz, e corre o risco, sim, de perder o Robinho Júnior de graça. Essa reunião de terça-feira foi produtiva, mas tem uma longa história pela frente para saber se o Santos vai renovar, porque a partir de outubro ele poderia assinar um pré-contrato para sair livre em abril de 27. Caramba. Tu conseguiu resumir rapidão. Nossa, tu realmente pegou um minutinho para dar tchau. Um minutinho real para dar tchau. Bom, antes da gente dar tchau, eu tenho que falar um pouco sobre a nossa enquete, porque chegamos a 1.100 votos, 1.160 votos, e a grande maioria ainda não quer a demissão do Vojvoda, tá? Temos 71% de não. A cada 10, 3 querem a saída. Ele é a gente tem um recado importante que me pediram para falar. Sim, que não falou. Eu vou falar, mas eu vou falar agora no final. Enfim, só reforçando então, 1.165 votos, 71% diz não, e apenas 29% trocaria o comando, tá bom? Queridos, estamos encaminhando nossa live para o final e temos um recado realmente muito importante para a semana que vem, porque o que eu diria para você? Até quarta-feira que vem, às 4 da tarde, mas não! Nossa live vai mudar de dia e de horário, mas assim, o horário é bem pertinho do que a gente já faz, mas muda o dia. Então vai ser às terças-feiras, às 5 da tarde, fechou? Então, terça-feira que vem, eu vou deixar aqui o recado para você não esquecer. Não esquece de notificar o canal do UOL para quando a gente abrir live você receber a notificação no seu e-mail e no seu YouTube, tá? Mas, independentemente, nas redes sociais, nossas principalmente, que a gente sempre faz questão de divulgar quando a gente está aqui ao vivo. Ou no canal do Santos no WhatsApp do UOL. Ou no canal do Santos. Sempre divulgam as pautas do dia e tudo mais. É um canal bem legal também para você acompanhar. Muito bem. Então, terça-feira, 5 da tarde, aí da semana que vem já estamos de volta, tá bom? Então, não nos deixe, tá bom? É só uma mudança rápida de horário e dia pra gente encaixar novos conteúdos aqui na grade do YouTube do UOL. 5 é melhor que as 4. Eu também acho que a gente não compete tanto com o jogo. Não, compete muito com a Champions. Compete muito. Assim. Mas você já tá mais chegando em casa, tá ligado? 4 da tarde é mais comercial que 5, então você não precisa ficar. Vem com nós, eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Não precisa ficar dividindo tela, pode deixar a gente, real oficial na tua tela. Terça não tem jogo à noite, tá ligado? Tipo, enfim. Mas vamos nessa, vamos nessa. A gente vai se acostumar. E se você não conseguir assistir ao vivo, tem corte depois, assiste na hora que você quiser. Uma horinha você sabe de tudo que tá rolando. É muito boa essa live. É que a gente gosta muito da companhia de vocês. Então, assim, por favor, dá o pulo aí de vocês, tá? Mas, por gentileza, mantenha a gente aí na grade e agora numa terça às 5 da tarde, tá? Gente, muito obrigada a todo mundo que participou, que votou na enquete, que mandou mensagem, que mandou superchat. Vocês são muito queridos e muito carinhosos com a gente. A gente vai ficar muito feliz de verdade com a companhia de vocês. Deixo meu beijo carinhoso para vocês também. E terça-feira, então, às 5 da tarde, estamos de volta, tá bom? Fechou. Semana que vem, horário novo, a gente vai se acostumando e avisando vocês. Fechou. E é isso. Se chegou depois, volta, que tem bastante coisa nessa live. E se chegou depois, tá com preguiça, espera. Dá o like antes de sair. Tá bom, pode deixar. Deixa o like também antes de sair. Bom? Mas tem cortes aqui. Beijo. Até a próxima.